vou colocar aqui agora uma questão que muitos gnósticos eles dizem que Deus no Velho Testamento seria o diabo. Duro que eu vou depois colocar um site aqui para vocês, onde nós temos 247 passagens do Velho Testamento e cerca de 350 versos do Velho Testamento, que eles formam aproximadamente quase 400 versos do Novo Testamento. Ou seja, se o Velho Testamento ele era o diabo, era o demiurgo, você pode pegar, você que tem um cara, eu não vou nem falar o nome dele para vocês não procurarem na internet, mas eu vou chamá-lo de a hiena, né? Essa hiena, e ele xinga, cara, ele xinga Deus, mas ele xinga, né? Ele fala assim, se Deus vagabundo de Israel, se Deus imundo de Israel, esse maldito. Olha, é terrível. Existem muitos sites hoje, e canais de Telegram, grupos de Telegram, e alguns de YouTube, onde esses idiotas, essas hienas, elas ficam falando isso, e eles não têm a noção do que... Eu olho assim e falo, mas será que esse cara tem cérebro? Porque eles não percebem que tudo que eles estão demonizando, na verdade, está completamente no Novo Testamento. Como eu disse, são aproximadamente, no mínimo, 400 versos, quase 400 versos, do Novo Testamento, que eles são o mais puro do suco do Velho Testamento, sendo colocados ali, e os caras demonizando aquilo. E eles falam que não, lá era o diabo, e no Novo Testamento, sim, veio Jesus a serviço do verdadeiro Pai. E que o Yod Revavé era o capeta. Então, depois eu vou colocar isso, e aqui tem muitas passagens, porque se eu for fazer a leitura de tudo isso, mas vai ficar tão longo e não há nem necessidade, é só uma questão de inteligência. Se você vê um cara desse, uma hiena dessa, um ser que ele nega isso, o que eu posso dizer para um ser desse? Simplesmente ele não tem, literalmente, ele é orgulhoso. Porque não é que eu olho assim, será que o cara não tem a inteligência mesmo de dar uma analisada sobre esses textos? Simples. Coisa simples. Jesus ele falou, gente. Tá? Jesus ele mencionou passagens de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, Salmos, passagens de Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias e Zacarias. Tá? Ele mencionou todos esses tipos de passagens nos evangelhos. Que eu não tenho nem o que falar para esses caras. É tão simples isso. Tão simples. Não, ele não veio falar sobre... Quando ele fala lá de amar o próximo, como a ti mesmo, etc. Gente, aquilo é Velho Testamento. Né? As pessoas mal sabem que aquilo são passagens que estão em Levítico, Números, Deuteronômio. É tão simples isso. Os caras acham que eles... né? E não tem muito o que dizer para uma pessoa dessa. Porque eu vou colocar esses 350 versos mencionados nos quase 400 versos do Novo Testamento. Eu vou dizer mais o que para um cara desse? Simplesmente o cara ele foi estrupilhado, amassado. Só que os caras eles acabam dizendo... Uma vez eu vi esse cara ele falando o seguinte. Quer ver? Vou pegar uma passagem só para responder. Aquele verso onde ele fala que vocês têm... quer ver? Moisés que vos acusa. Tá aqui, ó. João capítulo 5. E aí eles dizem que o diabo é o acusador. E que Moisés seria esse diabo. Que ele era o acusador. Olha as ideias. Então eu vou colocar aqui, ó, rapidamente. Diz o seguinte: eu vim em nome de meu Pai. Está em João 5, do verso 43, tá? Vou ler em diante aqui. E não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, e a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele.
Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O cara, ele pega o verso, deixa isolado, ele coloca assim, ó. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Ou seja, Jesus está falando, não fiquem preocupados que eu vou acusá-los ao Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. E os caras, eles pegam algumas pinturas e alguns tipos de artes antigas, onde Moisés ele é pintado com chifres. Não sei se vocês já viram esse tipo de questão. E eles dizem que Moisés era o diabo. Sendo que, na verdade, quando a Escritura fala que Moisés ele saiu com um brilho sobre a face, o termo ele está conectado ao termo chifre. Então, quando Moisés ele tinha o rosto lá com luz, quando ele tem um contato com a teofania ali, que é manifesta para ele, né? E eu entendo que é a figura de Cristo, inclusive, que se manifesta a ele, não é nem a figura do próprio Pai, tá? Mas a figura de Cristo. Ele sai com brilho em sua face, tá? Exatamente o estilo da transfiguração. E eu entendo que, como se fossem chifres de luz, ficam nele. Só que alguns pintores, sabendo dessa tradução, só que eles pegaram uma tradução meio errônea, e às vezes pintavam chifres como se fossem um chifre tipo de um capeta mesmo, assim. E desenham Moisés, às vezes, com chifres. E aí o camarada, que às vezes ele defende esse gnosticismo tonto, tosco, é muito tosco, muito baixo, é muito sem inteligência. Ele pega um versículo isolado e fala, ó, Jesus está falando que o acusador era Moisés, e por isso que tem pinturas de Moisés com chifres. Sendo que, na verdade, são pinturas que foram, ou artes, feitas de uma maneira equivocada em relação aos chifres de luz e da face de luz que Moisés tinha. Tá? Ou seja, não significa que ele era o diabo. E aqui no verso está falando muito claro, prestem bem atenção, se o cara ele fazer a leitura de tudo, ele vai entender o seguinte. Porque não vos cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. O que ele deu exemplo aqui, ele não precisava falar nada para eles. Porque esses caras, eles diziam seguir Moisés. E aí ele fala, é Moisés mesmo, ou seja, a própria escritura que vocês dizem que seguem, né? Moisés, quem vos esperais, quem vocês olham com mais carinho, vocês não acreditam em mim como Messias, mas vocês dizem seguir Moisés, é ele que na própria escritura aqui acusa vocês no sentido do quê? Vocês dizem que seguem a Moisés, mas vocês não cumprem o que ele está falando, o que ele colocou nas escrituras. Tanto que ele diz no verso 46, porque se vós cresceis em Moisés, ou seja, nem em Moisés eles criam, creríeis em mim, porque Jesus está testificando que Moisés e o Velho Testamento é de Deus, ó. Porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, se nem direito vocês estão entendendo e crendo naquilo que foi escrito, e vocês dizem crer, como vão crer nem nas minhas palavras? Nem em Moisés vocês creem. É isso que Jesus está falando. Não tem nada de Moisés ser o diabo. Então, refutar essas pessoas que falam do gnosticismo, que dizem que o Deus do Velho Testamento está ali, é tão simples colocar isso aqui. Se Deus no Velho Testamento era o diabo e tudo que está ali é do mal, e se Moisés era o capeta, os caras falam que Moisés é o capeta, dizem que seguem a Jesus, sendo que Jesus na transfiguração se encontra com quem, gente? Com Moisés e com Elias. Então ele estava lá trocando uma ideia lá com um capeta de boa ali na transfiguração. Compreende? Literalmente é uma burrice. Esse pessoal é burro. Não percam tempo com isso. Mas são hienas. Só que eu vou colocar toda essa relação dessas passagens. Eu já pensei um dia em colocar um PDF e mandar esses caras responderem esses 350 versos e os 400 do Novo Testamento, que estão baseados nesses mais de 350 versos da Bíblia, do Velho Testamento, e tentarem responder e encaixar. Eles não vão fazer isso, eles nunca vão fazer isso. Vão ficar com esses papinhos bobos. E aí o que eles atribuem, gente? O que o gnosticismo fazia, tá? Para querer, digamos assim, tentar ter uma base para isso. Uma das coisas que eles mais atacam é falar que Deus ele é um ser mau no Velho Testamento, principalmente pela questão das instruções que ele dava, que o pessoal chama de lei, né? Geralmente é traduzido para nós como lei, mas as instruções, que tinham um contexto muito claro para um povo que era bem rebelde, num contexto de morarem no deserto. E de lugares onde eles conviviam com Néfilins, que são seres malignos que encarnam, que estão em carne. Você pode chamar de povos maus, sei lá, a maneira que você quiser. Mas era um tempo difícil, um tempo de guerra, um tempo de
de certo tipo de escassez em alguns momentos, né, de muitos conflitos e combates, muito paganismo dos povos, e onde o povo de Israel também era muito voltado e muito rebelde a essas questões, a seguir a Deus de uma maneira. Então Deus tinha instruções muito fortes, muito severas. Nós não nascemos naquele tempo porque Deus tem um propósito mesmo. Não era para que você nascesse naquele tempo. É neste tempo agora porque Deus sabe que nós somos menos rebeldes que aquele povo. Aquele pessoal era muito duro. Ao mesmo tempo, eles são pessoas de uma hierarquia grande, elevada, em que Deus ele até buscou se manifestar para eles de diversas maneiras muito latentes, muito fortes, miraculosas e etc., para que eles fossem menos incrédulos. Compreendem? Talvez, se muitos desses sinais ocorressem para pessoas de hoje em dia, talvez iriam crer mais fácil. Só que Deus ele não quer dar facilidade para ninguém. Cada um mediante aquilo que ele quer trabalhar nas pessoas. Percebam que essas pessoas tiveram contatos com vários tipos de manifestações incríveis de Deus. Um mar se abrir, etc. Mas depois os caras estavam lá fazendo culto a um bezerro de ouro. É incrível, né? Eu fico pensando, eu falei, nossa, mas como esse pessoal é incrédulo. Só que, percebam que Deus conosco, nesse tempo, ele quer trabalhar de uma maneira que nós, sem vermos, possamos estimular a nossa o quê? Mente e fé. Porque do contrário, nós teríamos nascido naquela época e visto todos esses sinais. Percebe que Deus ele tem um propósito para cada tipo de geração? E nós somos a grande geração que tem todas as escrituras. Tem assim, se você estudar de maneira correta, você tem um vislumbre do cumprimento de muitas profecias, inclusive, né, da maioria delas, da figura de Cristo, a grande revelação de muitas coisas, só que a gente ainda é duro, né? Então, Deus ele tem um trabalhar com cada um. E esses caras eles se apegam a certos tipos de questões e perguntas, que inclusive o próprio ateísmo muitas vezes se vale. Como o Velho Testamento ele é mal entendido. Por quê? Porque essas pessoas elas não possuem certos tipos de chaves. Aliás, a Bíblia ela é mal entendida, mas principalmente o Velho Testamento ele é mal entendido porque elas não possuem certas chaves importantíssimas. Desde cosmologia bíblica. Qual que é a cosmologia que eles entendiam? Desde questões como a vida ser um teste, a questão da tua pré-existência, do teu ser ter vindo a este mundo. Tá? Você não é um fruto de uma fábrica, você não herdou o pecado de tabela de um cara que você não conhecia como Adão e Eva. Um dos entendimentos mais preciosos e importantes é a questão da guerra das linhagens. O mundo espiritual, ele adentrou neste mundo físico também, e ele possui um tipo de linhagem, um tipo de grupo de pessoas, seres malignos, em corpos humanos também, vasos, que a Escritura chamava de vasos da ira, onde com o tempo foi sendo elaborados tipos de teologias que elas perderam o conhecimento antigo de tudo isso que eu estou falando, e aí criaram outras coisas, como a ideia da predestinação, que na verdade é um mau conhecimento sobre a nossa pré-existência e eles não sabem explicar sobre a questão dos vasos da ira direito. É como se Deus fosse um programador. Não, Deus não é um programador. Que ele pegou e falou assim, Joãozinho será bom e eu farei com que ele nasça, mas eu vou queimá-lo naquele dia. Aliás, se você quiser refutar um calvinista de uma maneira muito fácil, antes de eu entrar nas 10 perguntas mais difíceis aqui que eu considero, ou as que eu selecionei, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Ninguém se perca. Aqui, ó. Mateus 18, 14 diz o seguinte. Assim também não é vontade de vosso Pai, que estás no céu, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só, e etc. Mas o que eu quero ressaltar é essa questão. Deus ele não tem a vontade de que nenhum ser se perca. Prestem bem atenção nisso. Ele não quer que ninguém se perca. Daqueles que o quê? Ele está fazendo o quê? O teste da vida, tá? Só que você tem o quê? A escolha, não tem, gente? Em Deuteronômio, tem muito claro lá, eis que te proponho a vida e a morte. Escolha, pois, tu a bênção ou a maldição. Então ele não quer que ninguém se perca, mas nós temos livre-arbítrio e
nós somos conhecidos por ele de antemão, mas fomos colocados aqui para esse desafio. Tá? Então estamos aqui entre escolher o bem e o mal. Ok, simples. Com isso aqui, já está completamente refutado toda a ideia do calvinismo, que eles dizem que um ser estaria predestinado para, por exemplo, como eles não sabem sobre a semente da serpente e a pré-existência, que são os dois assuntos que eu considero, acho que um dos mais importantes da Escritura, para você entender a própria mensagem de Cristo e toda a Bíblia numa harmonia. E como eles não sabem responder isso, eles criaram a ideia da predestinação como se Deus estivesse programando algo, sendo que esse verso aqui deixa muito claro que ele não quer que ninguém se perca. Fica completamente incoerente que Deus ele falasse assim: eu não quero que ninguém se perca, mas eu farei o Joãozinho como um vaso da ira para a destruição antes da fundação do mundo. E eu vou colocá-lo lá e vou queimá-lo, mesmo que eu não queira que ele se perca. Olha só, que incoerente. Compreende? Agora, se você compreender que este mundo ele é apenas um simulacro e que nós estamos aqui sendo testados, somos chamados de vasos de misericórdia, porque o vaso contém algo, que é o teu espírito, o teu ser espiritual. E ele quer que você o quê? Vá para outra realidade, ressuscite. Isso não é gnosticismo, isso aqui é apenas uma mensagem bíblica muito profunda. Você estava com ele e você foi colocado num vaso. Dentro desse acontecimento, o mal também colocou suas sementes. São seres que até nascem neste mundo. Como isso aqui é passageiro, Deus não está se importando com isso, com esse ato que o mal fez, de ter colocado os filhos malignos nesse mundo também. Que nascem como você e eu, etc. São os vasos da ira. São chamados vasos da ira, destinados à destruição desde a fundação do mundo. Por quê? Estou falando da temporal, pré-existência, semente da serpente. Tudo em harmonia, não preciso negar texto nenhum, estou explicando e fica tudo perfeito, encaixado em harmonia. Isso, os ateus, os negadores de textos, o sistema religioso, ele não sabe. Ou, quando você fala para ele, eles negam. E aí eles nunca vão conseguir responder a Bíblia em harmonia para você. Se todos esses pontos que eu estou aqui comentando com vocês não for verdade, eu falo com todo o coração e sincero. Pegue a tua Bíblia, tá? Encha de álcool, acenda o isqueiro, taque fogo e jogue no lixo. E vá viver sua vida. Literalmente. Agora, todos esses pontos, eles são sim verdadeiros. A igreja primitiva entendia assim, cria assim, e a Escritura ela tem uma harmonia. E aí sim, você pode defender a palavra porque ela entra em harmonia. O sistema religioso, ele não te ensina corretamente. Ele cria esses montes de teorias, ideias mancas, e por isso que as próprias denominações brigam entre elas. Elas usam a Bíblia para tentar refutar a Bíblia porque elas não entendem como se encaixam as coisas, porque elas não têm a chave correta de entendimento.